alfabetização. O Brasil lutou para chegar onde está hoje e a gente ainda não chegou aos pés da Argentina. Né? Nós não temos nem 90% da população alfabetizada e temos um sério problema da própria alfabetização em si. Né? Nós falamos hoje muito em analfabetos funcionais, que você pega um comercial e você pergunta e a pessoa não sabe responder dados simples que foram divulgados na pesquisa, na propaganda. Isso é uma questão grave, né? Porque isso passa diretamente pela lógica de cidadania. Né? A própria Constituição Federal de 1988, quando ela trata que uma das funções da educação pública no Brasil é o aprimoramento do exercício da cidadania, isso traz um ponto-chave. Né? E esse ponto-chave é justamente a compreensão do indivíduo frente à sociedade. Ele não... Se o Estado constrói, asfalta a rua dele, não é um favor, é um direito. Se o Estado abre um hospital, não é favor, é direito. Essas interpretações, elas passam diretamente pela lógica de cidadania. Então, o analfabetismo, ele não é simplesmente a educação formal. Né? Não é só fazer tabuada, não é só fazer o abecedário do início ao fim. É ter consciência do seu papel dentro da sociedade. Esse é o papel da alfabetização e da construção de uma cidadania ativa, que é um indivíduo amplo, esclarecido e politicamente ativo. Né? E aí a gente vai para um contexto de cidadania que é a soma disso tudo na próxima aula. Outro ponto-chave, né? A economia monocultora, que ela pode ser juntada aí a latifundiário. Né? Por quê? A Revolução Industrial no mundo aconteceu no século XVII, XVIII. A Revolução Industrial no Brasil aconteceu em 1940, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial e a construção das usinas siderúrgicas no nosso país. Isso nos mostra que nós temos uma industrialização tardia e hoje nós temos uma rápida desindustrialização. Isso é um ponto social profundo na nossa sociedade, porque, por exemplo, o nosso histórico com ciclos, né? O ciclo da cana, o ciclo da borracha, o ciclo do café, o ciclo do ouro. Agora a gente está vivendo o ciclo do agro, para deixar bem claro, isso não é uma crítica a quem produz no país, mas essa visão, ela determina que eu não vou construir tecnologia, né? Nós vamos exportar os bens primários que formam o nosso celular, o nosso computador, e vamos comprar tecnologia pronta. Isso quer dizer, nós não vamos produzir tecnologia, nós vamos vender o produto primário e comprar o produto pronto. Isso não desenvolve economia, né? Mas por que a gente tem essa característica? E a questão dos ciclos, a relação é porque o que compensa financeiramente para o produtor, né? Até do ciclo do café, é que se eu não conseguisse vender por causa do mercado internacional, o próprio Estado ia comprar. Então eu tinha garantido o retorno. Tá? Nós temos aí bastante poucas indústrias de agronegócio que fazem um impacto profundo e muito importante na nossa economia e, consequentemente, na nossa sociedade. Essa dependência financeira de bens primários, ela pode ser perigosa. Por que pode ser perigosa? Porque o fluxo econômico dentro do nosso país vai ser impactado por mudanças de demandas no exterior, né? no mercado internacional. A soja, por exemplo, o boi, que são os nossos principais produtos hoje. E o outro ponto chave levantado é a questão do machismo, né? O machismo, ele, como eu falei em outra aula, a dominação tradicional, ela tem como exemplo o patriarcado, né? A forma do tratamento ao grupo
social mulheres no Brasil, ele tem um reflexo muito grande ainda desse processo de dominação, né? Porque isso é importante. O patriarcado ele não é simplesmente uma forma de dominação, o exercício do poder. É o próprio poder, né? O poder ele era exercido de forma generalizada na nossa sociedade pelo homem, né? Então, a vontade do homem se sobrepõe sobre a mulher. Fatos em que, por exemplo, o Código Civil tratava a mulher, a maioridade da mulher seria depois. Ou então, ao homem poderia ser resguardado o direito de, se o trabalho da mulher estiver atrapalhando a sua vida marital, conjugal, ele poderia pedir demissão pela mulher. Então, esses pontos são essenciais para a gente entender a forma que o patriarcado e a violência contra a mulher ela é hoje, né? É uma questão triste, da qual a gente percebe todos os dias. Infelizmente, o número é extremamente alto. E a questão a punição apenas corrige ou a mudança da construção do menino, do garoto, que vai ser o ponto central. Lembra que eu falei sobre método formal e informal de redução da criminalidade. Lembrando, o método informal é a punição, o método formal é a educação e a construção do cidadão. Então, isso tem uma relação direta com a cidadania, né? E esses pontos, eles são interligados de forma extremamente triste e perigosa na nossa sociedade. Outro ponto chave para a compreensão da sociedade brasileira é o patrimonialismo, né? Mas o que é o patrimonialismo? Eu poderia definir para vocês que é a confusão entre público e privado, né? Mas por que existe essa confusão? Nós viemos de uma sociedade ibérica, né? Uma sociedade portuguesa com muita influência da burocracia espanhola, né? Então essa burocracia brasileira ela acaba por ser formada pelos interesses da coroa, né? Você tinha o tabelião, você tinha o juiz, você tinha, ainda continua tendo, você tinha o coletor, que era o cara que coletava impostos, né? E isso tudo é basicamente, olha, para eu ir no cartório reconhecer uma firma, eu preciso pagar um privado para reconhecimento de um documento público. Isso é uma forma de patrimonialismo. Eu vou pagar ao tabelião. Mas isso é uma estrutura que se foi feita. Isso não é uma crítica, é uma exposição apenas. A questão é que, muitas vezes, essa confusão entre público e privado causa um sério problema na nossa sociedade, que é o problema da corrupção. Quando o detentor do poder político, ou o burocrata, né, de uma forma generalizada, ele se sente no direito de, se eu estou desenvolvendo, construindo essa obra, nada mais justo que algum retorno eu tenha. Isso é corrupção, né? É uma forma de patrimonialismo. Mas existem várias formas de patrimonialismo. Pegar o que é público e transformar em privado, né? Por exemplo, se você tem um carro, não tem uma garagem, você para na sua calçada. A calçada pode ser sua, você pode ter construído a calçada, mas aquilo é público, né? Mas ao mesmo tempo se torna privado porque eu coloco o meu carro ali, hipoteticamente, não é esse o caso, e faço com que a pessoa saia da calçada e vá para a rua para atravessar, porque aquele espaço é meu. Isso é uma outra forma bastante peculiar de patrimonialismo, mas que é compreensível do ponto de vista da sociedade, né? Esses são os pontos principais, né, das nossas bases sociológicas. Mas isso, o que é importante para nós, o que isso gera hoje? Isso gera miséria, isso gera exclusão, isso gera crimes, né? E a título de comparação, quando uma pessoa rouba
um carro, por exemplo, para oferir dinheiro daquilo, sou vagabunda, bandido. Mas e quando é um corrupto? Dependendo do corrupto, a gente passa a fazer um exercício de valor ali. O cara não é vagabundo, o cara não é bandido. Ele só estava fazendo o que ele podia fazer, porque era dele. Não, nunca é dele. E aí é o grande ponto dessa diferenciação entre público e privado. O interesse público ele nunca é alterado. E por isso o direito ele se debruça sobre essa realidade, ele se debruça sobre contextos sociais, né, para entender a própria construção social e o que pode ser modificado. Né? Do ponto de vista sociológico, quando você tem uma pessoa que conhece os seus direitos, que tem a eficácia e efetividade dos seus direitos, ela atua de forma diferente. Ela vai bater o pé e vai dizer, não, isso é um direito meu e você, Estado, não pode reduzir isso à insignificância. É óbvio, né, que a gente, por exemplo, quando a gente institucionaliza direitos à saúde, à educação, a gente tem a função ali muito maior do que só o direito. Nós temos os programas, né? Especificamente o caso do SUS, o Sistema Único de Saúde, que é o maior sistema de proteção social do mundo, universal e gratuito. Eu costumo dizer que ele é tão universal que até um estrangeiro em passagem no Brasil é titular desses direitos, né? Porque o Estado vai atendê-lo, a sociedade brasileira vai recepcioná-lo. E esses pontos, né, eles são importantes porque nós falamos no início da aula em marginalização, né? Mas o artigo 3º, o inciso 3º da Constituição Federal, ele faz um reconhecimento do contexto social brasileiro e obriga o próprio Estado brasileiro a reduzir as desigualdades regionais e sociais e o fim da marginalização. Ou seja, no Brasil não existem mais marginalizados. Ou não deveriam existir. Porque quando a gente fala em inclusão, em universalidade de direitos, a gente pensa, olha, não tem ninguém à margem da sociedade. E a marginalização, ele é um tema bastante, um contexto e um conceito bastante importante. Porque se eu pergunto para vocês, o que é um marginal? O que vocês vão pensar que seja um marginal? Eu já vi pessoas da alta estrutura do Poder Judiciário dizerem que o marginal é o bandido, é o vagabundo, é o que a gente tem falado, no exercício de valor. Mas o marginal é aquele que está à margem da sociedade, aquele que está desprotegido socialmente. Mas o que a Constituição Federal de 88 faz? Ela pega o sujeito, a coletividade, né, porque ela deixa de pensar no individual e passa a pregar e prezar pelo bem da coletividade, né? O bem-estar social, ele tem essa função. E aí, todo mundo tem uma expectativa de proteção social. Todos nós. Todos os grupos marginalizados que eu falei aqui, até mesmo os grupos vulnerabilizados, porque conceitualmente você tem uma diferença entre grupo marginalizado e grupo vulnerabilizado. Mas a questão é que a gente tem que entender também que dentro do conceito de marginalização a gente inclui mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, pretos e pardos, os povos originários, quilombolas. Então a gente trata no contexto de marginalização. Mas você tem uma diferença prática entre a marginalização, que é a exclusão, está à parte da sociedade. A mesma questão, né, a Via Dutra, por exemplo, ela tem a pista central e as pistas marginais. São as pistas que estão ao lado, né? Mas são parte da estrutura. E tem um contexto diferente, a velocidade muitas vezes é diferente. Então, essa é a ideia. E você tem a ideia do vulnerabilizado. O vulnerabilizado é aquele o qual foi incluído pela Constituição Federal, né, uma série de direitos,
só que os seus direitos não são implementados, a eficácia não funciona da mesma forma que funciona para um grupo social, né? Porque nós somos o país das desigualdades, obviamente. Existem países como a Índia, que fizeram a estrutura estratificada, né? A estratificação social em castas. O Brasil não. Todos são cidadãos brasileiros. Todos são iguais perante a lei, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. E mais, né? Essa igualdade formal, nós temos o direito à igualdade, que é a igualdade material, que justifica todo esse processo de inclusão, todo o processo de políticas públicas, de ações afirmativas para grupos vulnerabilizados. Então, o Estado compreende a existência da desigualdade e trata de resolvê-las, né? Isso tem uma consequência direta da Constituição de Weimar, né? Que reconhece as desigualdades e traz alternativas para a sua solução. Então, a finalidade do Estado brasileiro é tratar desses problemas estruturais e alcançar algo que nós chamamos de justiça social. Mas o que é justiça social? Que é um termo bastante discutido de forma perigosa pelo senso comum e também pela axiologia, né? Do que é a justiça comum. Muita gente pensa que é tirar do rico e dar para o pobre. Não, isso existe uma política pública redistributiva que faz exercícios de equilíbrio, né, político, econômico, financeiro, muitas vezes. Dentro desse contexto de política redistributiva, nós temos o IPTU, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Urbana, que diz que uma pessoa que mora num contexto de vulnerabilidade, em área de risco, ela vai pagar um IPTU menor ou não vai pagar um IPTU, mas para fazer a compensação e não a perda dessa receita, os bairros em que as casas são mais caras têm um IPTU maior, né? Então você tem a busca do equilíbrio protegendo o mais fraco. Isso é uma forma de justiça social, né? Mas mais do que isso, a justiça social ela tem a função de corrigir problemas estruturais da sociedade brasileira. E quais são esses problemas estruturais da sociedade brasileira? São os que eu levantei nessa aula. A gente tem que entender, né, que muitas vezes a nossa própria realidade ela diverge da grande maioria da sociedade brasileira. Se em alguns lugares da nossa extrema sociedade desigual, a preocupação são as pedras portuguesas alinhadas, sem buracos na calçada, na mesma cidade, pelo espaçamento de 10 quilômetros, as pessoas lutam pela vida, né? Sem nenhuma forma de infraestrutura básica, como acesso a esgoto, água tratada, enfim. E a preocupação em outros lugares são o embelezamento da cidade. Não é desmerecendo demandas, não é tratando, hierarquizando necessidades, mas quem precisa de mais nessa relação, né? Então, quando o Estado pega e pensa, olha, eu posso promover a inclusão de grupos historicamente marginalizados dentro desse contexto de violência simbólica, e incluí-los é a resposta do Estado, né, para alcançar essa justiça social, colocando esses grupos na universidade para que em 5, 10, 15 anos sejam detentores do poder, né, da possibilidade de mudar o status quo, colocá-los como juízes, médicos, advogados, defensores públicos, promotores de justiça. Esse é o objetivo de inclusão no Brasil hoje, né? Isso é muito importante, porque nós tivemos períodos, né, para não pegar desde lá de trás, desde o Brasil Império, a gente vai falar da República,
nesses próximos minutos, porque o início da República ele é bastante preponderante para a gente entender aqui. A proclamação da República foi em 1889. Em 1888, o que aconteceu no dia 13 de março? O fim da escravidão. A Constituição de 1891, que é a Constituição dita liberal, foi a nossa primeira Constituição republicana, ela não tratou de direitos trabalhistas, né, de garantias sociais coletivas para os trabalhadores. E o que aconteceu com aquele grupo que foi liberto, mas não foi incluído? Né? Essas questões da República ela é bastante preponderante para isso, porque da mesma forma que não teve um projeto de sociedade baseado na educação, não teve um projeto baseado na inclusão de grande parte da população brasileira, né? Até mesmo num contexto em que você tinha um voto censitário, o ponto dos coronelistas, né? Os coronéis, que determinavam os rumos políticos não só da cidade, mas do país, com base no poder político dele, não da sociedade. Então você tinha perto de 1/5 da população decidindo os rumos de um país inteiro. Isso não tem legitimidade em nenhuma forma de interpretação social, né? Mas a República ela reproduz essas lógicas de não inclusão. E não inclusão a gente conhece como exclusão, né? Por exemplo, a justificativa do legislador de 1891 era que prejudicaria o ambiente de negócios. Anote essa palavra. Essa palavra foi utilizada novamente na reforma trabalhista, na última reforma trabalhista que nós tivemos. Não prejudicar o ambiente de negócios. Então a gente vê um traço comum desse processo, isso é narrativa. São as narrativas e são os discursos que se assumem para alcançar objetivos específicos, individuais, não coletivos. E aí, o que acontece? Nós custamos a ter um processo efetivo de cidadania e de garantias de direitos sociais, civis e políticos, né? Porque a nossa construção social, principalmente no pós-república, foi baseada nos desvios e retrocessos. Você tem um direitozinho aqui, outro acolá, mas você nunca teve uma eficácia e efetividade plena desses direitos, porque isso só aconteceu em 1988. Ou seja, quase 100 anos após a República. Né? Fora as características de centralismo, o papel do soldado cidadão dentro da sociedade brasileira, que isso daria só uma aula por si só, mas vocês podem, até mesmo ao fim da aula, eu vou divulgar minhas redes sociais, a gente pode discutir isso, continuar discutindo isso, que é um tema importante na nossa sociedade. Hoje, ontem, hoje e sempre. Esse ponto da República, ele é bastante compreensivo para a gente entender, a partir daquele momento, esses desvios e retrocessos. Esses desvios e retrocessos, eles são compreendidos pela não eficácia plena dos direitos sociais, por exemplo. Porque os direitos sociais coletivos eles surgem na década de 30, no governo Vargas, né? Que tinha o objetivo ali de se legitimar frente à sociedade, fazendo o que a gente chama de cidadania regulada. Ou seja, ele escolhia grupos específicos para efetivar a proteção social. Outros, não. Isso continuou por um bom tempo. E a gente só foi discutir novamente esses direitos sociais, ou ampliar esses direitos sociais, em 1968, no momento de agravamento, de aprofundamento da ditadura militar, e como ela queria se legitimar frente ao produtor rural. Porque em 1916, que era, e a gente pensa a lei sempre como representação de poder político, o
Código Civil de 1916 ele é uma forma evidente do exercício do poder político do proprietário de terra. Então, por que não teve, por exemplo, a aposentadoria ou até mesmo a regulamentação da profissão do trabalhador rural? Porque Vargas não queria brigar com o produtor rural. O que se vivia naquela época ainda? Uma sociedade extremamente rural e uma sociedade baseada no que a gente falou, no latifúndio, né? Então você tinha os coronéis, você tinha todo o exercício do poder político através deles. E ao longo dos anos 60 e 70, nós tivemos alguns outros pontos bastante importantes para a gente compreender dos direitos sociais. Foi a criação do FGTS, que é uma poupança compulsória, da qual os trabalhadores teriam direito. Mas é uma questão muito mais econômica do que pensamento no trabalhador, mas é um direito social coletivo hoje. E também o próprio BNDES, né, já nos anos 80, final dos anos 70, nos anos 80, que era BNDE, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, e passa a ser o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Então isso é uma mudança através da legitimação, né? E aí nós vimos a Constituição de 88 nascer, que é a lamparina que o Ulisses Guimarães sabiamente utilizou como analogia. A Constituição será a luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. Foi essa a fala do Ulisses Guimarães, que é bastante representativa para a gente hoje, né? Para toda a sociedade brasileira, e descentralizar a ideia de que o poder político é exercido por uma elite, mas passa a ser exercido por todo o indivíduo, por todo o cidadão brasileiro. Então, olha como esse ponto é importante. Essas lógicas de reconhecimento, de conhecimento e reconhecimento da sociedade que a gente vive, muitas vezes a gente desconhece. E aí a gente até fica de queixo caído quando a gente verifica algumas coisas, que isso aconteceu, esse processo todo aconteceu comigo quando eu entrei no mestrado, porque eu tive uma visão diferente do direito, né? E até o meu objeto de pesquisa na época foi a compreensão das consequências do centralismo político sobre uma sociedade específica que foi o Rio de Janeiro, né? Na crise fiscal que todos conheceram porque foi no momento das Olimpíadas, né, de 2016. Então, todo aquele processo de desmonte da estrutura social do Estado do Rio se deveu a interesses econômicos anteriormente, né? E a própria mudança dessa... não de fato tenha ocorrido. Eu penso que não ocorreu, né, da forma que a gente esperava, mas o Estado, né, ele garante mínimos para a sociedade, né? A própria existência do direito do salário mínimo é bastante evidente. Não é um salário mínimo constitucional que poderia cobrir todos os gastos, mas é um mínimo, né? A Constituição, baseada no bem-estar social, numa sociedade social-democrata como é a nossa, ela não se baseia em tipos mínimos, ela se baseia em qualidade, né? Em renda mínima para uma sociedade, como países desenvolvidos, que muitos acreditam que sejam liberais, como a Nova Zelândia, por exemplo. Na Nova Zelândia existe um programa de renda mínima. Então ninguém ganha um valor menor do que se é justo para viver naquela sociedade. E tenta-se emplacar isso no Brasil, mas é difícil. Até porque o poder legislativo também é uma reprodução de poder político, né? Nós tivemos aí, não sei como vai ficar após a reforma tributária, mas nós temos lá o imposto sobre grandes fortunas. Desde 1988 ele nunca foi regulamentado. Por que ele não foi regulamentado? Porque um grupo específico detém o poder político e não é interessante. E desse ponto, essas compreensões, elas passam justamente pela sociologia, pela compreensão da narrativa, do fato e da origem, né? Então, como a gente teria uma sociedade justa hoje com todas essas bases sociais complicadíssimas, né? Não só bases sociais, mas que fazem parte ainda da nossa construção social, que é um resultado da construção social de anos, né? E dessa forma,
nós finalizamos o tema e vamos para o quiz. As violências simbólicas contra grupos sociais são consequências: A. Do brasileiro ser naturalmente violento, ter maldade intrínseca como valor. B. De nossa construção social, a escravidão tem papel essencial nessa realidade. C. Da falta de legislação que puna atos de violência simbólica e física. D. De nossa realidade social, a qual não tem influências do passado. A resposta correta é a letra B. Então, a construção social da forma que se fez resultou em traumas sociais, em violências simbólicas e físicas, das quais é difícil nós nos separarmos hoje, mas que pensar e discutir é o ponto central. Então, essa é a resposta certa. Vamos à próxima pergunta. O que podemos compreender por marginalização? A. Resultado dos processos sociais, políticos e econômicos que conduzem os indivíduos à condição de exclusão. B. Os sujeitos criminosos, que estão à margem da lei. C. A condução política de criminosos para fora do convívio social. D. A segregação dicotômica de grupos sociais. A resposta correta é a letra A. O resultado, né, é a nossa própria construção social. Ela é o que nós causamos ao longo do tempo e é o que a gente lida hoje, né? E por isso é a resposta. Vamos à próxima questão. Como podemos identificar a discriminação na sociedade brasileira hoje? A. Por meio da democracia racial que é a sociedade brasileira. B. Por meio dos processos sociais que nos fizeram alcançar a justiça social. C. Por meio do arcabouço de políticas redistributivas que a sociedade conquistou. D. Por meio da exclusão simbólica do exercício do poder. A resposta correta é a letra D. Por meio da exclusão simbólica do exercício de poder. Como podemos viver numa democracia da qual o poder não é democratizado? Né? Quando a gente fala em meritocracia, em preferências, né? É um tema bastante complexo. Então, por isso, essa é a resposta correta. Agradecendo, assim, a atenção de vocês, finalizamos essa aula e abordaremos nas próximas aulas as conquistas sociais e os direitos fundamentais. Até a próxima.